Cara, essa estratégia de hoje teve em torno de 82% de acerto nos últimos 6 meses. Isso é claro, respeitando as metas e os limites, tanto diários como mensais, que eu vou te apresentar na aula de hoje. Mas antes, vamos configurar a estratégia Scalp Média Móvel Vidia. Então aqui no seu gráfico limpo, cara, venha em indicadores, mais indicadores, pesquise por Vidia. Vai aparecer para você média móvel Vidia. Você então insere uma média móvel, insere uma segunda média móvel, uma terceira média móvel. Clique em OK. Agora, cara, clica 2 vezes na média móvel Vidia, na primeira aqui, mude para 8 períodos. Na aparência você pode colocar a cor verde. Agora, clica na segunda média móvel, deixa ela com 17 períodos. Na aparência você pode colocar a cor vermelha. E essa última média móvel Vidia, você pode mantê-la em 34 períodos mesmo, porém na aparência eu aconselho que você coloque-a na cor amarela. Pronto, as médias Vidias estão configuradas. Poxa, Pio, mas eu não tenho essa média móvel Vidia, como que eu faço? Muito simples, cara, você pode baixar 100% grátis a média móvel Vidia no link na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. E além disso, no vídeo que está aparecendo agora no card, no canto superior direito da sua tela, você vai encontrar uma explicação de como instalar essa média no seu Profit Chart, tá beleza? Continuando, cara, vamos finalizar as configurações da nossa estratégia. Então, cara, clica 2 vezes em qualquer vela, venha na aparência e mude aqui, olha, negativo para preto, positivo para branco, clique em OK. Clique agora com o botão direito do mouse em qualquer ponto do gráfico, venha em inserir regra de coloração, pesquise por algoritmo Pio Trader, insira a coloração no gráfico, clique em OK. Essa, cara, é a coloração algoritmo Pio Trader na versão original, só que nessa estratégia nós vamos utilizar a versão 2, então você deverá clicar com o botão direito do mouse em qualquer vela, venha em propriedades de algoritmo Pio Trader e mude da versão 1 para a versão 2, clique em OK. Pronto, cara, essa é a coloração algoritmo Pio Trader na versão 2, ok? E se você também não tem essa minha coloração, fica tranquilo porque você pode testá-la por 7 dias. Se não gostar, é só cancelar. Então você vem em estratégias, em seguida loja de estratégias. Aqui você pesquisa por Pio, PIO, vai aparecer para você aqui, olha, coloração algoritmo Pio Trader. Você clica nesse botão azul. Essa aba irá abrir para você, percebe que nós já temos 1.096 pessoas utilizando a coloração algoritmo Pio Trader e aqui você poderá escolher o plano que melhor te atender. Você clica em contratar e após você contratar a minha coloração, basta que você insira ela da forma como eu acabei de mostrar, tá beleza? E eu repito, cara, testa pelo menos aí por 7 dias. Se você não gostar, basta pedir o reembolso que a Nelogica vai devolver o seu dinheiro, tá beleza? Mas agora, cara, foco total porque eu vou te mostrar nos mínimos detalhes essa estratégia funcionando. Vem comigo, cara. Cara, para provar que é possível começar no Day Trade com pouco dinheiro, eu peguei R$274 e fiz a prova da mesa proprietária AXA. E eu passei de primeira, sem levar loss, sem improvisar, usando apenas uma estratégia simples e objetiva, a Pulsar 400. E depois de ser aprovado, cara, eu automatizei essa estratégia, eu transformei ela num robô. E eu deixei esse robô operando no automático na mesa proprietária por 1 mês, enquanto eu seguia com a minha vida até esse robô bater a meta mensal. E para te mostrar e te entregar tudo isso, eu criei um evento gratuito de 3 aulas aqui no YouTube. É a semana do zero à mesa proprietária, cara. Eu vou te mostrar como eu passei de primeira nessa prova usando essa minha estratégia e depois esse meu robô. E na primeira aula desse evento gratuito, cara, você vai ver o planejamento completo que eu montei para começar com apenas R$274 no Day Trade. Você vai ver as operações que eu fiz na íntegra durante a prova da Axia. Como funciona o indicador e coloração Pulsar, que é a base da estratégia Pulsar 400 e também do robô. E é claro, você vai poder baixar e testar o indicador e coloração Pulsar por um certo período para ver se combina com seu perfil operacional. Já na segunda aula, você vai ver a configuração completa da estratégia Pulsar 400, o funcionamento passo a passo da estratégia, os backtests, todas as operações que eu fiz e o relatório de performance em que comprova a aprovação na Axia. E para finalizar, na terceira e última aula, você vai ver a configuração do robô da estratégia Pulsar 400, vai ver as operações gravadas em tempo real com esse robô até atingir a meta mensal na Axia também, vai ver o relatório de performance desse robô e vai poder baixar e testar o robô que automatiza essa minha estratégia Pulsar 400. Então, cara, se você quer aprender um método simples, replicável e validado na prática, clica no link abaixo e garanta a sua vaga, tá beleza? Eu te vejo nas aulas.
Parâmetros e gerenciamento de risco. Mini dólar, tempo gráfico de 1 minuto, cara. E nessa estratégia nós vamos utilizar 9 pontos de stop e 4,5 pontos de alvo. A meta positiva diária é de 2 ganhos seguidos e o limite de perda diário é de 1 stop. A meta mensal é de 36 pontos positivos e o limite de perda mensal é de 36 pontos negativos. Se em determinado momento do mês você atingir a meta ou o limite mensal, você deve parar de operar e voltar somente no próximo mês. Então, cara, em relação a esse alvo e a esse stop que nós vamos utilizar nessa estratégia, basta que você abra aqui, olha, o Chart Trading, em seguida, aqui em estratégia, clique em mais, clique nessa engrenagem, clique em criar a estratégia e aqui no nome você pode colocar, olha, Scalp Vidia. E aí no loss você vai colocar 18 ticks, que são 9 pontos no mini dólar, e no gain você deverá colocar então 9 ticks, que são 4,5 pontos no mini dólar. Dessa forma você vai ter uma ordem OCO com um stop de 9 pontos e um alvo de 4,5 pontos. Funções dos componentes da estratégia. Cara, a média móvel Vidia muda de velocidade dependendo da força do mercado. Enquanto as médias tradicionais são fixas, é como se a média móvel Vidia respirasse junto com o preço. Então, se o mercado está agitado, a média Vidia acelera, ela reage rápido. Agora, se o mercado está calmo, a Vidia desacelera, ela fica suave, ela fica mais estável, entendeu? Perfeita para ser utilizada como suporte e resistência. Ela consegue nos dar pontos de entradas muito bons. Então, por conta dessas características, a média móvel Vidia vai ter duas funções na nossa estratégia. Primeira função, mostrar a tendência. Cara, se a média móvel verde estiver acima da média móvel vermelha e a média móvel vermelha estiver acima da média móvel amarela, nós vamos considerar tendência de alta no mini dólar. Agora, se a média verde estiver abaixo da média vermelha e a média vermelha estiver abaixo da média amarela, nós vamos considerar tendência de baixa no mini dólar. Segunda função, suporte e resistência. Cara, como eu disse, quando o mercado desacelera, a Vidia tende a ficar suave, tende a ficar estável. Então, quando a tendência de baixa desacelera, essa média tende a fazer uma espécie de teto para o preço. E nesse momento nós podemos usar a média Vidia como resistência dentro de uma tendência de baixa, é claro. Também é claro, quando uma tendência de alta desacelera, essa média tende a fazer uma espécie de mesa para o preço. E nesse momento nós podemos usar a Vidia como suporte dentro dessa tendência de alta. E para finalizar, cara, a função da coloração algoritmo Pure Trader é nos dar um sinal de entrada, o melhor momento para estarmos comprando ou vendendo. Então, se uma vela fecha vermelha, como fechou aqui, olha, como fechou aqui também e como fechou aqui embaixo, olha, significa que nós temos um momento mais propício para estar vendendo. Faz muito mais sentido estarmos vendendo durante esse período aqui, olha, do que estarmos buscando por compras. Beleza? Da mesma forma que se uma vela fecha azul, como fechou aqui, fechou mais à frente também, aqui em cima, e também aqui é muito mais propício para estarmos comprando do que estarmos vendendo. Significa que nós temos um momentum de compra, um sinal de compra. E quando as velas fecharem na cor roxa, cara, é para nós fugirmos de situações como essas aqui, olha, onde nós temos velas muito fortes, muito pesadas. Então as velas roxas demonstram pra gente os horários proibidos, são os horários que nós não podemos abrir operações, beleza? Passo a passo o cenário de compra, dia 16 de dezembro de 2025. Então, cara, o dia 16 de dezembro inicia-se nesta vela bem aqui. Então nós vamos esperar que acabem as velas roxas, como é o caso aqui, olha, as velas roxas acabaram a partir desse ponto, bem aqui a partir desta vela, e a partir desse momento nós começamos a seguir o passo a passo da estratégia. O primeiro passo é: esperem as médias estarem demonstrando tendência de alta ou tendência de baixa. Poxa, cara, logo de cara nós já temos o primeiro passo concluído, porque as médias estão cruzadas para cima, olha, verde acima da média vermelha, vermelha acima da média amarela. Isso significa que as médias Vidia estão demonstrando para a gente tendência de alta. Primeiro passo concluído. O segundo passo é: já que as médias estão demonstrando tendência de alta, vamos esperar que uma vela feche na cor azul. Beleza, cara, então já que as médias estão cruzadas para cima, a gente fica esperando então que uma vela feche na cor azul. Vamos esperando, 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 esperando. E aqui nós tivemos, olha, uma vela que fechou na cor azul, tendo as três médias móveis cruzadas
para cima, demonstrando tendência de alta ainda, beleza? Então, o segundo passo concluído. E o terceiro e último passo é, já que uma vela fechou azul, posicione uma ordem de compra na média verde, que no caso é a média de 8 períodos, e ajuste a ordem conforme a média se movimenta, até que seja acionada. Então olha só, cara, vem com a minha ordem de compra, posiciono ela na média móvel verde, né, que é a média móvel de 8 períodos. Média móvel se movimentou, movimento a ordem de compra junto. Movimentou mais uma vez, movimento minha ordem de compra junto e assim por diante, até que minha ordem de compra seria acionada, no caso aqui nesta vela, e a vela seguinte já pegaria e sair da operação. Então o preço acionaria minha ordem de compra nesse ponto aqui e já pegaria essa da operação aqui em cima. Seria o primeiro ganho do dia. Mas como vocês sabem, a meta positiva diária dessa estratégia é de 2 ganhos seguidos. Tivemos o primeiro ganho. Para irmos atrás do segundo ganho, basta refazermos o passo a passo. E o primeiro passo é observar se as médias estão demonstrando tendência de alta ou de baixa. Nesse caso, elas continuam demonstrando para a gente tendência de alta. O segundo passo é esperar então que uma vela feche azul, já que a tendência é de alta, né? Então a gente fica esperando que alguma vela feche azul. E aqui nós temos a segunda vela que fechou azul, olha, tendo as médias cruzadas para cima, que atrás também tivemos, olha. Certo? Então, segundo passo concluído aqui na frente. E o terceiro passo, cara, já que nós temos uma vela azul com as médias cruzadas para cima, nós devemos posicionar uma ordem de compra na média móvel verde. Então aqui vem a minha ordem de compra na média móvel verde, de acordo com que a média se movimenta, eu vou acompanhando ela com a minha ordem de compra, olha, vou acompanhando a média móvel até que a minha ordem de compra seja acionada. Acompanhando, olha, até que minha ordem de compra seja acionada nesse ponto, esperando. O preço caminhou um pouco e ao voltar a subir pegaria essa da operação. Seria o segundo ganho do dia, olha. Então, cara, se nós percebermos bem, a movimentação que o preço fez foi essa, olha. Fez uma perna de tendência. Tivemos aqui um sinal de compra, né, um momento de compra enquanto a vela ficou azul. Então, quando o preço fez um pullback na média móvel, a gente já sabia que tínhamos grandes chances de ter um sucesso nessa operação, porque nós tivemos anteriormente uma vela azul. Então, a gente já sabia que estávamos dentro de um momento de compra. Então, compramos aqui nessa região, utilizando a média móvel vídeo como suporte. O preço voltou a subir, pegando a saída da nossa operação, e ele iniciou uma nova sequência de pernas de tendência de alta. Então tivemos outra perna de tendência de alta aqui. Esta vela fechou azul durante a perna de tendência de alta, o que nos demonstrou que estávamos dentro de um momento de compra. Então quando o preço retornou na média móvel, a gente pôde utilizar a média móvel como suporte. E aí quando o preço voltou a subir, ele pegou a saída da nossa operação. Então foi o segundo ganho do dia. E cara, a coloração é importante nessa estratégia porque você não pode sair comprando o tempo todo na média móvel. Você precisa ter um motivo para estar comprando na média móvel. Imagina, cara, que todas as vezes que o preço tocasse a média móvel, você saísse comprando, sem critério nenhum. Imagina o tanto de stop que você levaria. Por isso que é importante você ter a coloração para você saber qual é o melhor momento para comprar. Então percebe essa movimentação aqui, cara. O melhor momento para comprarmos na média móvel seria aqui, porque as médias estavam cruzadas para cima e aqui nós tivemos uma vela azul. O outro bom momento seria aqui. Isso porque as médias estavam cruzadas para cima e essa vela fechou azul. E o outro bom momento durante essa movimentação seria aqui, olha. Novamente porque as médias estavam cruzadas para cima e esta vela fechou azul. Você não pode simplesmente sair comprando o tempo todo na média móvel sem ter critério algum, porque não vai dar certo. Você vai levar vários stops. Dessa forma você consegue filtrar melhor os movimentos, entendeu? Agora, cara, uma observação bem rápida dentro de um cenário de compra. E a observação é, se antes da ativação da ordem de compra uma vela fechar roxa, cancele a ordem, espere terminar o horário proibido e reinicie o passo a passo do zero. O que isso quer dizer, cara? Olha só, aqui nós tivemos uma vela que fechou azul, tendo as médias móveis cruzadas para cima. Isso significa que nós poderíamos posicionar a nossa ordem de compra na média móvel. Só que antes da nossa ordem de compra ser acionada, nós tivemos aqui, olha, como você pode ver, velas roxas, ou seja, horário proibido. Então você precisa esperar que esse horário proibido termine e refazer o passo a passo do zero, entendeu? Essa é a única observação dessa estratégia. Passo a passo, cenário de venda, dia 12 de fevereiro de 2026. O dia 12 de fevereiro inicia-se bem aqui e o primeiro passo é esperar que as médias demonstrem tendência de alta ou tendência de baixa. Nesse caso, cara, como vocês podem ver, as médias móveis estão demonstrando tendência de baixa, beleza? Primeiro passo concluído. Segundo passo é esperarmos, termos uma vela fechando vermelho enquanto as médias estão cruzadas para baixo. E cara, mais à frente nesse pregão, bem aqui, olha, nós tivemos isso. Esta vela fechou vermelha, tendo as médias cruzadas para baixo. Segundo passo concluído então, E o terceiro passo é posicionar uma ordem de venda
na média móvel verde, beleza? Já que nós tivemos uma vela que fechou vermelha, enquanto as médias estavam cruzadas para baixo. Então eu venho aqui, olha, com a minha ordem de venda e posiciono ela na média móvel verde. De acordo com que ela vai se movimentando, eu vou acompanhando a média móvel verde, olha. Vou acompanhando. E eu vou fazendo isso, cara, até que a minha ordem de venda seja acionada. Vou acompanhando a média, enfim, a ordem de venda seria acionada, como você pode ver. O preço volta a cair, pegaria essa da operação aqui embaixo. Então, olha só, nossa ordem de venda seria acionada bem aqui e o preço pegaria essa da operação aqui embaixo, olha. Esse seria o primeiro ganho do dia, cara. Mas como vocês sabem, a meta positiva diária dessa estratégia, 2 ganhos seguidos. Tivemos o primeiro ganho, vamos repetir o passo a passo para irmos atrás do segundo ganho. Então, cara, o primeiro passo diz que nós devemos observar se as médias estão demonstrando tendência de alta ou tendência de baixa. Nesse caso, as médias estão demonstrando tendência de baixa. Primeiro passo concluído. Segundo passo é esperar então que uma vela feche vermelha, como é o caso aqui, olha, enquanto as médias estão cruzadas para baixo. Já temos o segundo passo concluído. E o terceiro passo então é posicionar uma ordem de venda na média móvel verde. E a gente, cara, vai acompanhando a média móvel verde aqui, olha, até que a ordem seja acionada. Nesse caso, olha, a ordem de venda seria acionada bem ali e o preço já cairia pegando a saída da operação. Beleza? Seria o segundo ganho do dia. Então percebe a lógica dessa estratégia. Tivemos uma espécie de perna de tendência aqui. Esta vela demonstrou um momentum de venda. Nós então vendemos quando o preço retornou, olha, ao fazer o pullback na média móvel VIDIA, vendemos bem aqui, acreditando que o preço fosse voltar a cair, fazendo uma nova perna de tendência de baixa. E o preço fez isso. E durante essa nova perna de tendência de baixa, a coloração demonstrou um outro momento de venda. Nós então bateríamos a venda bem aqui, olha, na média móvel VIDIA. Então quando o preço retornasse ali, olha, fizesse um pullback na média VIDIA, nós estaríamos vendendo ali, acreditando que o preço fosse cair novamente, entendeu? Então essa é a lógica por trás do scalp média móvel VIDIA. Lembrando sempre daquela observação, né, cara? Se as médias estiverem cruzadas para baixo e tivermos aqui, olha, uma vela vermelha, poxa, a gente então posiciona a ordem de venda na média VIDIA e vai acompanhando a média VIDIA. Porém, cara, assim que abrir uma vela roxa, se a nossa ordem de venda não estiver acionada, a gente vem e cancela a ordem de venda e refaz o passo a passo do zero, tá beleza? Essa é a única observação dessa estratégia. Backtests rápidos, cara. Para que fixe na sua mente essa estratégia, vamos fazer alguns dias de backtests, no máximo 5 dias de backtest, tá beleza? Vamos fazer os backtests mais recentes mesmo aqui, olha, do dia 2 de fevereiro até o dia 6 de fevereiro. É claro que eu já fiz bem mais meses, né, de backtest nessa estratégia e aconselho que vocês façam o mesmo, mas eu vou mostrar apenas 5 dias de backtest para que não fique algo maçante. Esse é o dia 2 de fevereiro e eu percebo que o primeiro sinal executado seria bem aqui, olha. Isso porque as médias estavam cruzadas para baixo e aqui, olha, nós tivemos uma vela que fechou vermelha. Nós então venderíamos na média móvel verde. A nossa ordem de venda seria acionada nesse ponto aqui e dessa vez a estratégia caiu na estatística de erro. O preço continuou subindo e acabou estopando a gente aqui em cima, olha. Limite perda diária atingido nesse pregão. Vamos agora ao próximo pregão, que é o pregão do dia 3 de fevereiro. E aqui no dia 3 de fevereiro eu percebo que o primeiro sinal executado seria bem aqui, um sinal de venda. Novamente porque nós tivemos uma vela que fechou vermelha enquanto as médias estavam cruzadas para baixo. Nós então venderíamos aqui, olha, na média móvel verde. E aqui embaixo, olha, o preço pegaria essa da operação. Seria o primeiro ganho do dia. E em seguida, o outro sinal executado nesse pregão foi bem aqui, olha. Seguindo à risca a estratégia, respeitando os horários proibidos, nós teríamos uma ordem de venda executada aqui. Isso porque essa vela fechou vermelha, tendo as médias cruzadas para baixo. Nossa ordem de venda então seria executada nesse ponto e a mesma vela já pegaria essa da operação. Seria o segundo ganho do dia. Meta positiva batida aqui no dia 3 de fevereiro. Recuperaríamos, né, o loss do dia 2 de fevereiro. Vamos agora ao dia 4 de fevereiro. E aqui eu percebo que o primeiro sinal executado seria aqui, olha, um outro sinal de venda. Isso porque tivemos uma vela que fechou vermelha, tendo as médias cruzadas para baixo. Então nossa ordem de venda seria executada nesse ponto, o preço sobe um pouco, mas o nosso stop está aqui em cima, né? Depois o preço volta a cair, pegando a saída da operação aqui embaixo. Seria o primeiro ganho do dia. E o segundo sinal executado agora foi um sinal de compra, cara, nesse pregão, bem aqui, olha. Isso porque nós tivemos uma vela que fechou azul, tendo as médias cruzadas para cima. Então o preço acionaria nossa ordem de compra aqui, e aqui em cima, olha, já pegaria a saída da nossa operação, olha. Nessa região aqui já pegaria a saída da nossa operação, seria o segundo ganho do dia. Meta positiva batida no pregão do dia 4 de fevereiro.
Vamos agora ao dia 5 de fevereiro, e aqui no dia 5 de fevereiro eu percebo que o primeiro sinal executado seria aqui, olha, um sinal de venda. Isso porque tivemos essa vela que fechou vermelha, tendo as médias cruzadas para baixo. Então nossa ordem de venda seria executada aqui, e aqui embaixo, olha, o preço pega, sai da nossa operação, seria o primeiro ganho do dia. Em seguida, o segundo sinal executado seria bem aqui, olha, um sinal de venda. Isso porque essa vela fechou vermelha, tendo as médias cruzadas para baixo. Nossa ordem de venda seria executada aqui, e aqui embaixo, olha, o preço pegaria, sai da nossa operação, seria o segundo ganho do dia. Meta positiva batida nesse pregão. Vamos agora ao último dia de backtest, dia 6 de fevereiro, e aqui no dia 6 de fevereiro eu já percebo que nós teríamos um sinal de venda executado bem aqui, olha, primeiro sinal do dia, tá? Isso porque essa vela fechou vermelha, tendo as médias cruzadas para baixo. Nós venderíamos aqui, olha, o preço pegaria, sai da operação aqui embaixo, seria o primeiro ganho do dia. E o segundo e último sinal executado pra gente, né, nesse pregão, seria bem aqui, cara, olha, sinal de venda. Isso porque, olha, esta vela fechou vermelha, tendo as médias cruzadas para baixo. Nós venderíamos na média móvel aqui, olha, média móvel verde, né, na média móvel verde. A nossa ordem de venda seria executada aqui, e aqui embaixo, olha, o preço pegaria essa da operação, seria o segundo ganho do dia. Meta positiva batida nesse pregão do dia 6 de fevereiro. Então, cara, retirando aqui por um instante os indicadores, retirando por um instante o zoom do gráfico, então no dia 2 de fevereiro até o dia 6 de fevereiro, nós tivemos um stop e 8 ganhos. Então, cara, repito, se você puxar os backtests dos últimos 4, 6 meses, você vai ver que essa estratégia vem performando bem. Mas é claro que, eventualmente, e isso pode acontecer daqui a 3 meses, ou daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, por exemplo, né? Mas enfim, eventualmente essa estratégia vai acabar começando a performar mal, e ela vai precisar ser atualizada. Então talvez a gente precise mudar para um tempo gráfico maior. Às vezes a gente vai precisar modificar as configurações das médias móveis, ou às vezes vamos precisar fazer algumas outras modificações para que a estratégia continue performando bem, entendeu? Como eu disse, isso pode acontecer daqui a 3 meses, como também pode acontecer daqui a 3 anos, por exemplo, né? Mas de qualquer forma, cara, se você decidir que vai operar com essa estratégia, fique ciente disso. Você vai precisar estar acompanhando os resultados dela para decidir se deve atualizar ou não ela, beleza? Mas é claro, né, cara, se você não tem tempo para estar atualizando as estratégias, acompanhando as estratégias, eu compreendo. É para isso que eu criei o método Pulsar 3.0 completo. Dentro desse treinamento, nós acompanhamos as estratégias para você. Nós temos um critério de atualizações, e quando as estratégias se encaixam nesse critério, nós pausamos a estratégia, ou nós pausamos esse robô, nós atualizamos esse robô para você. Fora as várias outras vantagens que você encontra dentro do método Pulsar 3.0. São as estratégias e os robôs que eu utilizo no meu dia a dia. São as estratégias e os robôs que eu utilizo para estar passando nas provas das mesas proprietárias. Então abaixo desse vídeo você encontra um link onde você pode se inscrever para participar do método Pulsar 3.0 completo. Cara, na semana passada eu trouxe o setup Sentinela 7 para o mini índice, que é um setup com 7 stops ATRs, e também trouxe o robô dessa estratégia. E hoje eu trouxe um setup para o mini dólar com médias móveis Vidia. E esse é o intuito desse canal, trazer várias estratégias diferentes, estratégias que fogem do convencional para atender os variados perfis dos inscritos desse canal. Aqui, cara, a gente tenta pensar fora da caixa, entendeu? Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, cara, deixa o seu like, se inscreve nesse canal com o sininho ativado, porque eu não vou descansar até você se tornar um trader. O objetivo de sucesso. Vou ficando por aqui, cara, e até o próximo vídeo. Cara, para provar que é possível começar no day trade com pouco dinheiro, eu peguei R$274 e fiz a prova da mesa proprietária AXA. E eu passei de primeira, sem levar loss, sem improvisar, usando apenas uma estratégia simples e objetiva, a Pulsar 400. E depois de ser aprovado, cara, eu automatizei essa estratégia, eu transformei ela num robô. E eu deixei esse robô operando no automático na mesa proprietária por 1 mês, enquanto eu seguia com a minha vida até esse robô bater a meta mensal. E para te mostrar e te entregar tudo isso, eu criei um evento gratuito de 3 aulas aqui no YouTube. É a semana do zero à mesa proprietária, cara. Eu vou te mostrar como eu passei de primeira nessa prova usando essa minha estratégia e depois esse meu robô. E na primeira aula desse evento gratuito, cara, você vai ver o planejamento completo que eu montei para começar com apenas R$274 no day trade. Você vai ver as operações que eu fiz na íntegra durante a prova da Axia.
como funciona o indicador e coloração Pulsar, que é a base da estratégia Pulsar 400 e também do robô. E é claro, você vai poder baixar e testar o indicador e coloração Pulsar por um certo período para ver se combina com seu perfil operacional. Já na segunda aula, você vai ver a configuração completa da estratégia Pulsar 400, o funcionamento passo a passo da estratégia, os backtests, todas as operações que eu fiz e o relatório de performance que comprova a aprovação na Axia. E para finalizar, na terceira e última aula, você vai ver a configuração do robô da estratégia Pulsar 400, vai ver as operações gravadas em tempo real com esse robô até atingir a meta mensal na Axia também, vai ver o relatório de performance desse robô e vai poder baixar e testar o robô que automatiza essa minha estratégia Pulsar 400. Então, cara, se você quer aprender um método simples, replicável e validado na prática, clica no link abaixo e garanta a sua vaga, tá beleza? Eu te vejo nas aulas.